Vocês já sabem, se eu estou aqui no estúdio, com certeza a entrevista é muito especial. E recentemente, vocês pediram, foi implementado, né, a aba Diligências no portal Comprasgov. E hoje complementamos uma série de vídeos para falar sobre este tema. E hoje recebemos uma pessoa muito especial aqui no estúdio. Não é a primeira vez que ela participa conosco. Você já viu aqui no canal, mas presencialmente é a primeira vez. E para falar sobre esse assunto importantíssimo, principalmente para você fornecedor que tem dúvida, o currículo dela, prepara o print, vai aparecer aí na tela para vocês. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Boletim Diário. Obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade e por trazer esse tema que, olha, gerou muito debate aí entre os fornecedores. Mas para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho aí sobre a sua trajetória. Por favor, professora. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Ventura, para quem ainda não me conhece. Atualmente eu estou no governo do estado de São Paulo, vim do governo federal, participei ali ativamente da evolução do Comprasgov BR e vim aqui falar um pouquinho para vocês dessa aba diligência que está causando aí um burburinho, trazer para vocês que é uma aba super legal e que vem para facilitar a vida do fornecedor. Professora, então aproveitando a sua experiência, tenho certeza que o pessoal já está curioso lá, afinal, quando falamos de diligência, do que estamos falando exatamente, professora? Por favor. Então, Ricardo, quando a gente fala ali de diligência, a gente está falando especificamente da 14133 no seu artigo 64, mais especificamente no parágrafo 1º, que fala que o agente de contratação ou pregoeiro, ele pode sanar falhas, dúvidas com o licitante a qualquer momento, seja ali na aceitação da proposta ou na habilitação. E aí, a diligência ela vem como uma ferramenta que a administração tem para poder fazer isso sem chegar lá na fase recursal. Então, quando você está participando ali do pregão fornecedor, você não tem que ficar preocupado com a diligência, você tem que ficar feliz quando o licitante... Quando o pregoeiro ele chega e fala para você assim, senhor licitante, preciso fazer uma diligência com você. Por quê? Porque ele quer, naquele momento, sanar alguma falha da sua proposta, ou do seu documento de habilitação, ou um documento de habilitação que está vencido ali, que ele precisa que você renove aquela data daquele documento. Então, é importante também, Ricardo, a gente deixar claro que não é para apresentação de nova documentação. Tá? Ali não pode ter apresentação de novos documentos, somente sanear falhas ou dúvidas sobre eventuais documentos já apresentados na licitação, tudo bem? Tá ótimo, professor, eu tenho certeza que você já está tirando dúvida de muitos, né? Somente você, fornecedor que nos acompanha aqui. E eu vou fazer uma pergunta que a gente recebe isso aqui direto e eu vejo que você é a pessoa correta para falar sobre este tema, né? Qual a importância real ali da diligência e também, professora, como responder à diligência? Por favor. Vamos lá. Bem, a diligência, ela é muito importante porque, vamos pensar assim, você fornecedor, você estava preenchendo ali a sua proposta e a sua planilha de formação de preços. E aí, de repente, na sua proposta, você colocou o número do pregão, mas na sua planilha de formação de preço, você esqueceu de colocar o número do pregão. É um erro material. Em hipótese alguma, você está deixando de colocar ali o número do pregão. E isso não pode ensejar uma desclassificação. Imagina você ser desclassificado da licitação porque você esqueceu de colocar um número. E aí o pregoeiro, o que ele tem que fazer? Ele vai abrir uma diligência e vai te notificar desse erro material. E você, licitante, vai ter a oportunidade de sanar essa falha sem que você seja prejudicado, sem que você seja desclassificado, em que você tenha depois que ir via recursal falar, não é possível que você me desclassificou por causa disso. Então, você fornecedor, você precisa ter toda a transparência possível, toda a responsabilidade na hora de responder a sua diligência, para que você você faça a resposta mais clara e da forma mais exata para suprir todas essas falhas
e coloque a par do pregoeiro tudo o que ele te perguntou. Então, provavelmente o pregoeiro ele vai abrir a diligência ela é uma aba exclusiva em que tem uma comunicação governo-fornecedor. Todos os fornecedores que estão na licitação, ali naquele momento, eles veem tudo que está acontecendo, inclusive no acesso livre, tá? É público, então todo mundo consegue ver o que está acontecendo ali no momento da diligência. E aí ele vai abrir um campo em que você vai poder, pode colocar um anexo ou pode somente conversar com você, mas faz mais sentido que ele coloque ali um anexo te pedindo alguma documentação, colocando, explicando, e você como licitante vai ser o mais transparente possível e tentar sanar todas as dúvidas do pregoeiro. Tudo bem? Então, ele pode colocar ali, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou muito com planilha de custo aqui na cabeça, tá? Então, você fez ali o preenchimento de um cargo que exige adicional de periculosidade. Aí, lá na sua planilha tem o adicional de periculosidade e ali tá assim, vai pagar adicional de periculosidade, sim ou não? Aí você colocou não. Aí, o pregoeiro olha e fala assim, ué, ele preencheu que tem adicional de periculosidade, mas ele colocou não, alguma coisa tá contrário ao senso aqui, tá certo? Sim. Então, ele vai colocar assim, senhor licitante, você preencheu, porém, na hora de marcar se era sim ou não, você colocou não. Poderia sanar esse erro? Porque acreditamos ser um erro material. O cargo exige adicional de periculosidade, mas você deixou como não. Aí é uma oportunidade que você tem de quê? De sanar a sua planilha de formação de custo. E quem tem que fazer essa alteração é você, fornecedor. Não é o licitante, não é o pregoeiro. Tá certo? Não é quem está fazendo a licitação, é você como dono do seu documento que tem que fazer essa retificação. Então é por isso que tem a diligência, para que ele tenha posse daquele documento novamente, consiga fazer todos esses acertos e mande para o pregoeiro esse documento já corrigido. Agora, ele não pode acrescentar novas coisas, porque aí é a apresentação de novos documentos. Professor, é interessante mencionar, porque isso não é uma novidade, mas você bem colocou que traz transparência, né? Isso. Talvez isso que muita gente não entendeu. A gente solicitava isso há quantos e quantos anos. O fornecedor questionava aí, eu preciso de mais transparência, e eu vejo que agora sim, realmente, você bem mencionou, todo mundo tem o acesso, né? Inclusive com acesso público, não é isso, professor? Exato, porque antes era assim, você pedia no anexo. Né? E aí ficava aquela coisa meio truncada ali no meio do chat, todo mundo... Uma parte por e-mail, né? É, por e-mail e tal. Agora não, agora você tem um local correto em que você vai sanar as dúvidas, você pode pedir ali, por exemplo, você tem uma certidão municipal que está vencida e aí você precisa da atualização daquela certidão, você pode pedir via diligência. Então, é para isso que aquela aba está ali. Sensacional. Tudo e detalhe. Desculpa te interromper. Ao final, o sistema, ele gera um relatório. Então, esse relatório vai ter lá todo o assunto que você teve com aquele fornecedor em sede de diligência. Então, fica tudo realmente concentrado. É isso, eu acho que trouxe uma centralização realmente de tudo que ficava lá perdido no chat ali, via anexo, às vezes até por e-mail. Vanessa, é muito legal você tocar nisso daí, porque realmente é ótimo, né, falar aí do relatório. Olha que importante, para quem mantém, né, a documentação ao participar de uma licitação, isso é importantíssimo, o fornecedor ter isso documentado. Isso realmente é transparência. Antes as coisas aconteciam, a gente não tinha acesso. Mas, professor, antes até de pedir, que eu sei que tem muito licitante, muito fornecedor, ele tem muito receio ainda com a administração, é o que eu vou perguntar na sequência. Mas eu vou pedir para você que está acompanhando aqui este vídeo, curta, comenta, compartilha. Você tem ainda alguma dúvida sobre diligência? Coloque aqui nos comentários. Com certeza faremos essa informação chegar até a professora Vanessa para a gente debater sobre isso com você. E Vanessa, eu tenho que mencionar aqui, né, o fornecedor, ele ainda tem aquele receio não só da diligência, mas da administração também, mas vamos focar aqui na diligência. Ele tem sempre esse receio, né? Ele vê o lado negativo. Eu queria a sua opinião de como mudar isso, pensando no futuro, né, para que a gente quebre este receio que o fornecedor tem com a administração, por exemplo, no caso da diligência. Por favor. Então, eu acredito que o fornecedor ele precisa ver a diligência como uma forma que
pregoeiro ou agente de contratação tem, de que ele não quer perder você, fornecedor. Você que está ali como primeiro colocado, ele quer sanar todas as dúvidas que ele tem para poder ter a sua proposta como vencedora. A partir do momento que você é o primeiro colocado, que você tem o melhor preço e que a sua proposta atende, ele precisa sanar essas eventuais dúvidas. Então, às vezes, por exemplo, tem uma tabela que você acabou repetindo aquela tabela na proposta, mas aquela tabela parece que pulou uma linha, coisas assim, erros materiais, coisas formais, assim, que estão preenchidas de alguma forma que tá gerando algum tipo de dubiedade, isso vai ser questionado e para você é uma oportunidade que você tem de sanar a sua proposta. Então, sinta-se garantido nesse sentido que você tem a oportunidade de pegar aquela sua proposta que você fez e corrigir eventuais falhas, eventuais dúvidas que para o pregoeiro não ficou garantido ali, não ficou claro no momento que foi apresentado. Então, acaba que é uma garantia para o fornecedor a diligência. Por quê? Porque ele tem a oportunidade de sanar as dúvidas que o pregoeiro ou agente de contratação tem no momento em que ele analisa a proposta e a documentação de habilitação. Então, ele abre a diligência e pede ao fornecedor para que faça esse saneamento, que antes acabava que o fornecedor fazia isso só em vias recursais. Então, imagina o trabalho. Ele vai lá, desclassifica por um motivo torpe, por um motivo de um erro material, passa para o segundo colocado, aí chega lá no recurso, esse fornecedor acaba tendo que entrar com recurso para dizer: poxa, você me desclassificou só porque eu não coloquei o número do pregão na minha proposta na minha planilha de formação de preços? Aí o licitante ia lá, desclassificava o segundo e voltava para o primeiro. Então a gente acaba facilitando o certame, a gente acaba acelerando o certame. E mais uma vez eu digo, né, o pregoeiro, o agente de contratação, quando faz isso, é porque ele quer que aquele licitante seja o vencedor, não que ele quer por algum tipo de direcionamento, não é isso, mas ele entende que aquela proposta é a mais vantajosa, que aquela proposta atende à administração, então ele entende que sanear aqueles erros vale a pena para a administração nesse sentido. Professor, eu estou amando você falar isso, porque realmente o fornecedor, às vezes, ele tem aquele receio, achando assim que... E eu já ouvi isso, tá? Não é história, eu escutei por aí, não, eu estava presente. Achando assim, puxa, a diligência pediu somente porque eu ganhei. E não, você está trazendo aí, mostrando, inclusive, que é uma proteção, né? Pro fornecedor, aí você bem mencionou, é para que lá na frente isso você não tenha que ir para meios recursais, ou seja, você consegue sanar ali, é proteção para você, fornecedor que acompanha aqui o nosso quadro. E professor, o tempo não está me ajudando, mas eu tenho que perguntar isso daí também, qual o real impacto da diligência, né, na vida da empresa, do fornecedor, no mercado de licitações? Por favor, professor. Então, quando você me pergunta isso, eu fico pensando se o fornecedor fica pensando que ele vai ficar tipo sujo, né? Tipo, ai meu Deus, quanto mais diligência eu responder, eu vou ficar tipo, nossa, esse fornecedor toda hora fica respondendo diligência, será que ele não sabe fazer uma proposta? Será que ele não sabe mandar um documento de habilitação? E não, isso aí é naquele momento, naquele pregão. E não é igual uma ocorrência, alguma coisa assim, que fica ali um registro, não é isso. Aquilo ali é pontual, é feito naquela licitação, naquele pregão. E o importante é que o fornecedor, ele se dedique para poder responder aquela diligência, ele faça com zelo, ele faça com atenção e essa transparência ela vai ser dada a todas as pessoas que estiverem participando, às pessoas que acompanharem de fora também, a todos os licitantes que estiverem ali naquele certame. Mas o importante, Ricardo, é que o fornecedor tenha essa responsabilidade de atender ao pregoeiro, ao agente de contratação e que ele faça com maior zelo e com maior responsabilidade possível a resposta da diligência, para que todo mundo aí saia ganhando. É isso aí, professor. E aqui na Forset, a gente, desde o início, a gente entendeu essa preocupação aí realmente, porque muita gente não sabia
como responder essas diligências, né? Tinha essa dúvida e por isso que nós fizemos essa série falando aí só sobre o tema diligência, a importância aí para você, fornecedor, uma proteção. Eu insisto nisso daí para te proteger. Eu amei a forma como você colocou, professor, porque realmente o fornecedor tem esse receio, né? Será que o meu nome não vai ficar sujo no Serasa das licitações, né? Que nem existe, mas o fornecedor ele sempre tem esse receio. Eu não vou ficar manchado ali com determinado órgão público. Professor, eu amei. Obrigado do seu tempo, disponibilidade. Eu vou pedir para que, se possível, você fizesse aqui as suas considerações finais. Por favor, professor. Primeiramente, eu agradeço, né, o convite, estar aqui. É sempre um prazer estar ao lado aqui do Ricardo. E dizer que a administração, ela sempre tem o condão aí de trazer o melhor preço, a melhor contratação, com o melhor investimento para a administração e pedir que o fornecedor não tenha medo, que ele sempre haja com diligência, com responsabilidade, para que a gente possa gastar melhor o dinheiro público. É isso. Senhoras e senhores, professora Vanessa Ventura. Professora, eu quero deixar registrado aqui que com a sua participação aqui, né, uma série de vídeos aí gravados sobre o tema diligência, e com isso nós reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora! Até a próxima!